Toda vez que nós crescemos na lucidez, toda vez que nós alcançamos um nível de lucidez, um nível de esclarecimento acerca de nós, acerca dos outros, nós temos uma inevitável experiência de solidão. Por quê? Porque o coletivo nem sempre é esclarecido. Aliás, o que a gente percebe é um emburrecimento coletivo cada vez mais presente na sociedade. A gente vê pelos movimentos das redes sociais, né, como facilmente a gente cai dentro de uma brutalidade, como facilmente a gente estabelece os nossos tribunais de condenação pública, a política dos cancelamentos. E muitas vezes porque nós ficamos inflamados com a nossa ira e às vezes até bem justificados naquilo que nos irrita ou de um posicionamento de uma pessoa. Mas a gente percebe que nós extrapolamos muito porque nos falta o equilíbrio da lucidez. Porque a lucidez é justamente um movimento em nós que coloca no lugar, né? Não tão movidos pelas paixões, ou não tão movidos pela ira, não tão movidos por aquilo que é o mais rápido em nós. A lucidez é que nos chama a atenção para isso. É justo dizer isso, é justo pensar assim, é justo condenar assim. Então, toda vez que nós vivemos uma busca pela lucidez, dificilmente a gente vai ser tão acompanhado de quando a gente não busca. Você pode ser bem sincero com a sua ambiência emocional, a sua ambiência afetiva. Eu não preciso dizer isso para você, você sabe. Mas toda vez que você precisa de um pouco mais de esclarecimento para lidar com algumas questões, você conta nos dedos com quantas pessoas você pode falar sobre isso. As questões da alma, do espírito. Lamentavelmente, porque não temos muitos esclarecidos entre nós, toda vez que a gente precisa desse esclarecimento, a gente paga uma consulta a um psiquiatra, a um psicoterapeuta. Claro, eles são importantíssimos, mas nós deveríamos ter uma ambiência mais favorável ao processo terapêutico, né? Quanto mais gente lúcida eu tiver perto de mim, maior é a possibilidade de eu ser também. E, lamentavelmente, o que nós identificamos é que às vezes o coletivo está ficando cada vez mais embrutecido pela própria cultura que gera o coletivo. As músicas que nós ouvimos, os livros que nós lemos, tudo isso é expressão de quem somos, né? E eu me lembro que um dos grandes conflitos que eu tive com o mercado fonográfico, quando fazia parte ativamente dele, era o tamanho das músicas. A gente fazia a gravação dos nossos discos, tinha uma pessoa ali com um cronômetrozinho para controlar enquanto a gente fazia as bases, porque as músicas não podiam ultrapassar 3 minutos, porque senão não tocariam na rádio. Meu Deus, que mundo é este, né? Em que 3 minutos é muita coisa. Que mudança foi essa que eu não consegui perceber? Nós temos uma dificuldade enorme com os processos demorados da aprendizagem. Eu me lembro que eu sempre fui um bom leitor, né? Eu sempre gostei de ler. Mas quando começou a cultura do resumo, eu pensei, meu Deus, qual é o significado de ler o resumo de uma obra e não ler a obra? Porque
a leitura da obra, ela me traz um prazer intelectual, diferente de todos os outros prazeres que eu posso experimentar na vida. O prazer intelectual é absurdo, é absolutamente diferente de todos os outros. E ele é maravilhoso. Outro dia estava conversando com uma pessoa que livremente optou pela castidade. Ela não é freira, é uma mulher, aliás, até muito conhecida. Ela estava dizendo que tinha feito a experiência de ficar 1 ano sem fazer sexo. Porque ela tinha lido que a pulsão sexual traz muitas perturbações, né? Não é perturbações, eu vou usar outro termo para ser melhor entendido. A vida sexual demanda tanto que você gasta muito tempo, muita energia, desde a observância de quem lhe atrai, o processo, o cortejo, enfim, ela chegou à conclusão de que ela queria viver 1 ano sem sexo para ela poder concentrar as suas energias e transformar aquela energia sexual em energia intelectual. Ela queria tirar 1 ano para estudar mais, para se aprofundar nas questões humanas. E aí ela falou que leu muito naquele ano, que ela estava com mais facilidade de concentração. Eu sempre fui um bom leitor, eu sempre gostei de ler. Eu nunca tive medo do tamanho da obra. Agora mesmo, há pouco tempo, no final do ano, foi a minha última leitura de 2020, eu li Os Miseráveis. E é claro, quando você começa a ler uma obra daquele tamanho, acho que são 1908 páginas. Você pega um calhamaço daquele, fica até difícil você transportar, né? Não é um livro fácil de se levar. Mas eu não quero aderir a essa moda do resumo. Porque para mim há um prazer em conhecer a obra. Um prazer que o resumo não me dá. E lamentavelmente o coletivo está sendo construído assim. Mário Vargas Llosa, num livro chamado A Civilização do Espetáculo, que se você tiver oportunidade de ler, vale muito a pena. É uma leitura muito perspicaz do que nós estamos nos tornando como sociedade. A cultura do espetáculo, a civilização do espetáculo, chama-se o livro. E ele fala justamente que em um determinado momento da história nós deixamos de produzir cultura e passamos a produzir entretenimento. Eu fiz uma autocrítica. Falei, meu Deus, será que eu também transformei o espaço religioso num espetáculo? O espaço religioso que deveria ser construído para favorecer a introspecção, a vida interior. Será que nós estamos espetacularizando tudo e essa espetacularização está dificultando as pessoas de viverem a vida interior? A música, por exemplo, como eu trabalho, né? Por isso que eu sempre tive um cuidado muito grande no momento em que eu lidava com a música. O meu grande objetivo era que as pessoas entrassem dentro delas. Eu falava muito entre uma música e outra, muito. Falava entre uma música e outra, e tudo aquilo que eu cantava, eu tentava fazer uma amarra para jogar aquela música dentro da pessoa, e a pessoa de alguma forma experimentar ali um estar em si que outros lugares não favoreciam. Então é isso que é interessante. Quando o meu trabalho como líder religioso não facilita as pessoas a viverem este momento consigo mesmas, eu posso estar reforçando essa cultura do espetáculo, que é uma indisposição à cultura. O que é cultura? Cultivo. Cultivo. E lucidez só é possível a quem se cultiva. A lucidez, esse estado de serenidade em que você vê as coisas como são, em que você tira a névoa das paixões. Eu sempre tenho filtros, né?
Eu olho o mundo a partir de filtros. Quando eu estou apaixonado, quando você está apaixonado, o filtro da paixão está em nós. Por isso que a gente não vê defeito na pessoa por quem a gente está apaixonado. Porque o filtro da paixão retira a lucidez. Fica tudo alterado. E a lucidez é quando nós conseguimos retirar os filtros e a gente enxerga as pessoas como verdadeiramente são, sem idealizá-las, mas também sem diabolizá-las, as realidades como realmente são, as situações como de fato são. Então a lucidez nos permite ver o que de fato estamos vendo. Os enfrentamentos, por exemplo, que nós falávamos aqui, foi ontem ou anteontem, não sei. Toda vez que nós vivemos um enfrentamento, o que a gente está tentando é colocar as coisas no lugar, as pessoas em seus devidos lugares. Eu costumo dizer muito e às vezes sou falho na hora de viver isso. Mas uma coisa que a gente precisa ter muito esclarecido é quem são os nossos amigos. Com quem você gasta o conceito de amigo? Às vezes nós chamamos de amigo quem só é conhecido. Por que eu faço essa distinção? Porque isso é uma lucidez que eu quero ter. Eu posso gostar muito da pessoa, mas se eu não tenho acesso a ela, se eu não abrir acesso a ela, se nós não nos visitamos com regularidade, com transparência, não é amizade. É uma forma de conhecimento. A amizade é um estágio mais elevado. É uma vida compartilhada, é um dia a dia mais partilhado. E não é nenhum problema você colocar aquela pessoa num determinado lugar, porque você está sendo lúcido, você está esclarecendo o conceito, você está fazendo uma interpretação correta do papel que aquela pessoa representa na sua vida. E eu sei que às vezes, quando nós queremos fazer isso, as pessoas acham que nós somos loucas ou que nós estamos sendo cruéis. Não. Nós só estamos querendo ser lúcidos, para que a partir dessa lucidez a gente estabeleça o lugar de cada um nessa ceia que é a vida. Quando eu digo que a solidão pode, melhor, quando que a lucidez de alguma forma nos impõe uma solidão, é por isso. O coletivo está muito emburrecido. Os lugares que nós frequentamos, as pessoas com quem nós convivemos, está todo mundo muito embrutecido, emburrecido, sem reflexão. É aquilo que eu repito sempre, né? Nós somos excessivamente reativos. Nós reagimos rapidamente a tudo. Tudo. Nós reagimos imediatamente. A nossa ira está sempre à flor da pele, o nosso amor também sempre à flor da pele. Mas nem sempre as nossas reações são consistentes, elas não duram, porque elas são ocas de significados. Então eu posso muito bem ser eternamente reativo, sem ao menos tocar ou saborear a essência da reação. Porque não tem o pano de fundo. É uma reação oca. E quando eu digo que nós somos excessivamente reativos, pouco reflexivos, eu estou falando justamente de mim. Não estou falando de você. Agora eu estou falando com você, mas eu estou falando de um defeito que é meu. Eu nunca gosto de ficar num lugar como se eu estivesse fazendo tudo certinho e apontando o erro dos outros. Não, não é isso. Eu sofro em ser reativo demais e reflexivo de menos. E essa conduta que me põe dentro de um coletivo, muitas vezes emburrecido, pouco esclarecido, aquela multidão que grita
para soltar Barrabás e crucificar Jesus, né? Bem um exemplo, bem um exemplo. Aquela mesma multidão que até então estava acompanhando Jesus, aquela mesma multidão que foi alimentada com 5 pães e 2 peixes, que participou do milagre da multiplicação dos pães, essa mesma multidão depois pede para crucificá-lo. Uma multidão que não entendeu, que apenas reagiu ao estímulo do momento. Se ela tivesse refletido, quem é esse homem que multiplica o pão? Seja por um milagre, que de fato encheram-se os cestos, ou a outra compreensão que também é bonita, porque gerou solidariedade, e então cada um, quando Jesus começou a convidar a gente, vamos retirar o pão que a gente trouxe para Matula, como a gente fala lá em Minas, né? Vamos colocar em comum. Não coma sozinho o que você trouxe para essa viagem, divida com as outras famílias que estão aqui. E de repente, a palavra de Jesus provocou na cabeça daquelas pessoas um desejo de dividir o pão e o peixe. E isso fez com que o milagre acontecesse. Se você é adepto da primeira, dos cestos cheios por uma ação miraculosa de Jesus, ou se você é adepto da segunda perspectiva, de Jesus convertendo a cabeça das pessoas e movendo-as na direção da solidariedade. O fato é que aquela multidão estava reagindo. Pouquíssimas pessoas ali, de fato, refletiram o que estavam vivendo. Certamente, as pessoas que refletiram o que viveram ao lado de Jesus não gritaram, crucifica. As pessoas que gritavam, crucifica, foram aquelas que apenas reagiram, não fizeram uma experiência dele. E quando eu faço parte dessa multidão emburrecida, eu reproduzo aquilo que nós temos de pior enquanto humanos. O meu julgamento, a minha inclemência, a minha incapacidade de perceber a verdade, ou até mesmo a minha incapacidade de perceber que a vida é um mistério que eu não posso abarcá-la completamente. Abarcá-lo, desculpa. É um mistério que eu preciso abarcar. Então, toda vez que eu opto pela lucidez, eu vou me sentir mais sozinho. Mas como dizia Nani People, ou não, vai depender muito da ambiência que eu criei para viver. As pessoas que estão comigo também estão em busca dessa lucidez. A pessoa com quem você se casou, a pessoa com quem você namora, que você namora, os amigos que você escolheu para ter por perto, são pessoas que vivem em busca da lucidez? Ou são pessoas reativas, quase nada reflexivas? Pode ter certeza, quando você faz a opção por viver mais esclarecido, você vai ter menos pessoas próximas. E eu não estou falando de aglomeração. Ter gente por perto é muito fácil. Eu estou falando de ter gente próxima. Próxima, você sentir que o outro está próximo. E não é que ele esteja do lado, não. Às vezes ele está próximo morando lá no Rio de Janeiro, você morando em São Paulo, ou você morando em Fortaleza e ele morando lá em Belém do Pará. A proximidade existe. Nós não estamos falando da proximidade física, mas da proximidade emocional e espiritual, que é quando você percebe que o vínculo foi estabelecido porque vocês têm o hábito de refletirem juntos. Vocês têm o hábito de refletir juntos.
o contexto da vida, as questões que os envolvem. Porque a nossa solidão, ela não vai embora quando chega um corpo. A nossa solidão vai embora quando nós nos sentimos abraçados por um outro coração. Eu costumo dizer que a pior solidão é a do pensamento. É você não ter alguém com quem pensar. É você sentir que você não tem espaço para dividir o que você sente e o que você pensa. Deve ser muito bom você ter se casado com uma pessoa que, ao deitar na mesma cama, vocês têm uma conversa muito agradável sobre a vida, sobre o que acontece, sobre os filhos que têm. Deve ser muito agradável ir para a cama com alguém com quem você pensa. É um sentimento unitivo, né? Você identificar, nossa, como é bom estar com essa pessoa. O tempo nem parece que passa. Como é bom perceber que ressoa o que você diz. Não é oco. O que você fala está ressoando positivamente. E você se sente acompanhado. E deve ser muito difícil você ir para a cama com uma pessoa com quem você não pode falar absolutamente nada porque não está nessa vibe, para usar um termo bem moderno, né? Não está vibrando na mesma energia, no mesmo desejo de evolução. Porque a característica da evolução, minha gente, é justamente a nossa necessidade de falar. Quando nós estamos evoluindo, nós temos necessidade de falar dos nossos processos. E aí você se sente acompanhado. O outro está vibrando na mesma energia. Podemos até estar em estágios diferentes, é natural. Mas nós percebemos que estamos vibrando na mesma energia. Os melhores amigos são esses, né? Quando não dá trabalho contar o que aconteceu. Não dá trabalho contar o que você está sentindo. Por quê? Há uma vibração que é muito parecida, que começa pelo interesse. O que me interessa? Quais são os assuntos que me interessam? Quando nós nos reunimos, sobre o que nós falamos? Sobre os outros? Não. A gente até toca nesse assunto de vez em quando. Claro. Mas o principal ponto de partida e de chegada somos nós. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos sofrendo, o que estamos realizando, quais são os enfrentamentos que nós estamos fazendo, quais são as perspectivas. E aí você percebe que a alma se acompanha da forma mais bonita, mais plena. Eu sei que plenitude é uma palavra difícil para nós humanos. Nós não sabemos nem o que é plenitude, porque é tão inacessível o conceito. Mas algumas coisas nos aproximam disso. De repente, aquela satisfação que lhe ocorre de você ser quem você é, de estar com quem você está, naquele momento, naquele lugar, conversando com aquela pessoa. A isso você chama de plenitude. Nossa, não me falta nada neste momento. É muito bom quando você percebe que a sua lucidez provocou companhia. As companhias chegaram justamente por causa da sua lucidez. Aí entra a história. Eu digo, a lucidez, como é que foi que eu escrevi? A lucidez nos impõe solidão. Nani People diz, ou não. Sim. Pode ser que eu tenha a sorte de, estando lúcido, ter a oportunidade de dividir a vida
com algumas pessoas que estão vibrando na mesma energia que eu, querendo a mesma lucidez que eu, o mesmo esclarecimento, tendo nas proporções que nos diferem, claro, nós não somos iguais, mas você tendo a oportunidade de perceber que no outro há um processo muito parecido com o seu. O outro não está aceitando o emborrecimento coletivo. O outro está aceitando a proposta da evolução, da mudança, que nos torna mais gentis, mais amáveis, menos mesquinhos, que nos coloca dentro de uma perspectiva que faz com que a vida seja mais harmoniosa, mais bonita, por que não? Então, lúcidos e acompanhados, ou lúcidos e solitários. Porque quando nós olhamos para a nossa ambiência emocional afetiva, nós identificamos que são poucas as pessoas que estão querendo, que estão buscando essa lucidez que nos qualifica tanto, como homens e mulheres, como humanos. A qualidade da nossa vida depende do quão lúcidos nós estamos. A lucidez é um grande benefício. Muitos sofrimentos se estabelecem porque nós não sabemos o que é. Não tem nada pior do que quando nós não sabemos o que se passa conosco. O sofrimento dói dobrado quando nós não temos esclarecimento sobre ele. Mas quando você consegue esclarecer o que está acontecendo, quando essa lucidez lhe ajuda a regimentar os fatos, as situações, as pessoas, e você ter uma compreensão mais apurada sobre isso, como é bom. Não é uma mágica, não é um passe de mágica, porque na vida nada é mágica. Nada é varinha de condão tocando e transformando as coisas. Não. Mas a lucidez nos coloca diante das realidades, diante das pessoas como realmente são. E aí não sei se a gente sofre menos, mas eu acho que a duração do sofrimento é menor. Pode ser que a gente até sofra ao mesmo tanto. Mas você sofre por um tempo determinado, porque aquela lucidez não lhe permite estender além. Ela lhe fez ver exatamente o que você perdeu, o que você ganhou. Por que nós às vezes sofremos tanto? Que nós ficamos imaginando que perdemos isso, que perdemos aquilo. A pessoa quando vai embora, né, ela fica maravilhosa, ela fica perfeita. Então, quando ela vai embora, a gente tende a colocar um filtro de paixões, enxergar aquela pessoa com tantos atrativos ou com tantos elementos que ela não tem, mas a ausência dela está provocando em mim aquela ilusão de que ela era tão maravilhosa assim, que era tudo tão maravilhoso que a gente viveu. A lucidez vem, não era tão maravilhoso assim. Aí você começa a ver o que daquele relacionamento não era tão maravilhoso assim. Aí você começa a sofrer pela perda, sim, mas do jeito certo, sem colocar uma lente de aumento, sem dimensionar de uma forma que fique fantasioso. Você vê a coisa no tamanho certo. Ver tudo no tamanho certo.
Está doendo? Por que está doendo? No tamanho certo. Está me alegrando? Por que está me alegrando? Mas no tamanho certo. A lucidez nos faz ver com mais precisão a medida das coisas, a medida das pessoas, a medida das realidades. Quando não estamos lúcidos, nós tendemos a exagerar no que sofremos e também nas nossas alegrias. A lucidez nos impede de imaginar ou de colocar sobre o outro as nossas expectativas. A lucidez nos liberta. Então, se por acaso você está buscando a lucidez e está se sentindo mais solitário, faz parte. Mas alegre-se. Daqui a pouco você vai encontrar os que estão buscando a mesma coisa que você. Aí você vai fazer as melhores amizades, as mais frutuosas, que é aquela amizade estabelecida entre duas pessoas que querem crescimento, evolução. Você vai estabelecer relacionamentos mais saudáveis, mais frutuosos, e você vai perceber que aquelas pessoas que chegaram à sua vida pela lucidez lhe ajudarão a compor uma nova ambiência emocional que é muito favorável ao nosso crescimento. Não serão pessoas que claro, onde há pessoas, onde há ser humano, há fragilidade, há pecado, Mas quando nós estamos mais lúcidos, a gente erra menos com as pessoas. E aí dificilmente nós permitiremos que alguém nos jogue num fosso de insucesso, de fracasso, e nem tampouco faremos isso com os outros. Construiremos relacionamentos mais leves, mais frutuosos, mais sagrados. É isso, minha gente. Era isso que eu queria partilhar com vocês. A lucidez nos impõe solidão. Ou não. Tudo vai depender da ambiência emocional que está ao nosso redor. Do fundo do meu coração eu desejo que você tenha muitas, mas muitas pessoas que estejam buscando o mesmo, que estejam buscando lucidez, que estejam buscando aprimoramento, aperfeiçoamento, evolução. Essa vida passa muito rápido e não devemos desperdiçá-la, permanecendo estagnados nas nossas misérias, nos nossos fracassos, naquilo que em nós não está harmonioso. Evoluamos é o caminho. Obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer enorme dividir este momento aqui com todos vocês. Muito obrigado pela confiança. Olá, minha gente. Nós estamos aqui para mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Nós tivemos uma sequência muito interessante que começou na segunda-feira, quando nós tivemos aquela passagem que Jesus proclama a sua missão a partir de um trecho do livro do profeta Isaías. O Espírito Santo repousa sobre mim e ele me enviou. E aí ele começa a descrever todas as dimensões, claro, algumas das dimensões da sua missão. E nós refletimos sobre como é importante nós também tomarmos posse da profecia e atualizá-la em nossa vida, porque tudo o que diz respeito a Jesus, por vocação, também diz respeito a nós. A antropologia
cristã tem íntima comunhão com a cristologia, isto é, o que diz respeito a Jesus também diz respeito a nós. E nós participamos da vida de Cristo por meio dos sacramentos, por meio da vida de oração. O batismo nos insere na vida de Cristo. E depois nós tivemos uma sequência muito interessante de expulsões de demônios. No Evangelho de terça-feira, Jesus expulsa o demônio de um homem. E no Evangelho de hoje, além da cura da sogra de Pedro, ele está em Cafarnaum. Depois, quando ele sai, o Evangelho diz que ele também expulsou demônios. Veja bem, que tem uma íntima comunhão, conexão, poderíamos dizer, com a passagem de segunda-feira, quando ele proclama na sinagoga que ele tinha a missão de libertar as pessoas, inclusive de seus demônios. É interessante que toda vez que nós usamos o termo demônio, diabo, naturalmente nós puxamos da memória uma forma como inicialmente nós compreendemos isso quando nos foi falado pela primeira vez da presença do mal no mundo. Diabolos no grego, vocês já devem ter me escutado falar, me desculpe se você já sabe eu ter que repetir, para quem não sabe. Diabolos quer dizer aquilo que separa, aquilo que cria uma divisão, aquilo que quebra a comunhão. Portanto, nós podemos compreender a expulsão de demônios de duas formas. Primeiro, como uma possessão, e eu particularmente não tive a oportunidade de estar diante de alguém possuído, como nós sabemos que há registros, e a igreja não nega isso, de uma possessão carnal. A pessoa incorporou a presença do demônio. Eu confesso que nunca vi. E não é a parte que mais me interessa, porque eu acredito que nós tenhamos que lidar diariamente com realidades diabólicas que são realmente preocupantes, que fazem parte da nossa vida. Uma coisa é você assistir a um filme que narra uma possessão demoníaca, e nós pedimos a Deus que isso nunca passe pelo nosso caminho, né? Que aquilo é muito feio, é muito triste, mas nós precisamos ficar muito atentos ao poder que Jesus nos deu de expulsar os diabos, os demônios cotidianos com os quais muitas vezes nós convivemos. Por quê? Toda força maligna, que acaba sendo uma sombra da natureza humana, né? Porque por mais que eu queira ser uma pessoa boa, a bondade está em mim como uma vocação, eu tenho isso essencialmente em mim, eu também sei que muitas vezes o meio pode me desvirtuar, o lugar em que eu cresci, talvez tenha tido uma influência sobre o meu caráter, sobre a minha forma de agir. Nós sabemos. Um ser humano não é por acaso. Quando eu olho para uma pessoa, eu estou diante de uma coerência que ela está me apresentando, que é possível para ela. Eu sempre gosto de pensar assim. O outro está agindo de acordo com uma coerência que lhe foi possível. Foi possível a ele aquela coerência. É o que restou dele. O outro, muitas vezes, ele não tem nem muito espaço de escolha para ser diferente. Nós sabemos que toda e qualquer transformação, inclusive os processos de conversão pelos quais nós precisamos passar, eles são intimamente ligados ao nosso processo humano. Não tem como você separar uma coisa da outra. O que eu sou, o que eu consigo alcançar de mim do ponto de vista cristão, e aí eu digo que o cristianismo é uma proposta muito elevada. A pessoa que quer ser cristã, ela tem que se dispor a caminhos de muita elevação espiritual. Caminhos que não são fáceis, porque vão exigir de mim disciplina, vão exigir de mim comprometimento, vão exigir de mim quase que um aniquilamento das forças do ego, que nós sabemos, a psicologia está aí para nos ensinar. Dentro de mim
existem as necessidades do eu, aquele eu essencial que sabe quem eu sou, e existem as necessidades do ego, que estão muito ligadas àquilo que os outros querem de mim. Às vezes nós ficamos muito forçados a viver em torno do ego, pelo tanto que os outros têm influência sobre nós. Rede social é um lugar assim. Pode observar como a rede social estimula a vaidade. Por quê? Tudo aqui é quantificado. Quantas pessoas deram like àquele conteúdo? Quantas pessoas assistiram àquela live? Quantas pessoas curtiram aquela foto? Isso é um perigo, porque quando eu passo a me ocupar dos números, eu posso viver uma vida que está muito mais voltada àquilo que o outro está esperando de mim do que aquilo que necessariamente eu preciso me oferecer diariamente. Uma pessoa que vive em torno das necessidades do ego, ela está sempre emocionalmente cansada. Por quê? Porque o ego nunca está satisfeito com aquilo que nós oferecemos a ele. Diferente do eu. Às vezes o eu, ele se satisfaz com coisas tão pequenas, tão simples. O ego não. O ego precisa de grandes números, ele precisa de grandes valores, ele precisa de muita notoriedade. Não é sem motivo que a gente vê o tempo todo pessoas expondo a própria vida no momento que, aos olhos da maioria, aquele momento deveria ser de profunda privacidade. Meu Deus! Nem tudo pertence aos outros, né? Mas por causa de uma necessidade de ser visto, de ser notado, de ser percebido, a pessoa, como nós dizemos, perde a mão do quanto ela está expondo para ter notoriedade, para ter visibilidade, para ter curtidas, como se isso representasse alguma coisa de fato na nossa vida, né? Às vezes pode até representar para a blogueira que vive de números. Ela precisa, para ela poder ganhar mais nos posts que faz, nas comercializações que ela negocia para suas redes sociais, e não há nenhum problema nisso, porque antes as pessoas pagavam comerciais na televisão, mas hoje as pessoas sabem, os empresários sabem que as pessoas estão vendo muito mais rede social do que televisão. Então hoje uma pessoa que tem muitos seguidores com um bom engajamento é uma grande vendedora em potencial. Mas isso às vezes custa caro do ponto de vista emocional, porque para uma pessoa dar conta das necessidades do ego, ela tem que muitas vezes invadir a própria vida, quebrar todas as regras de privacidade. Então é um perigo. É um perigo para os dias de hoje nós vivermos em torno das necessidades do ego. O eu é diferente. O eu, ele precisa mais de intimidade, ele precisa mais de aconchego, ele não precisa se mostrar tanto. Por quê? Porque ele se satisfaz com aquilo que é de verdade, com as pessoas que ele tem ao redor dele. O eu, ele é crítico em relação ao que o ego pede. O eu olha para os números e pensa, isso é ilusão. Eu tenho aqui 29 milhões de seguidores nesta rede, eu tenho 30 milhões na outra, mas na hora que eu precisar, o que vai contar mesmo é o número do telefone de uma pessoa que me inspira confiança para ligar para ela a qualquer hora do dia ou da noite. Aí sim você sabe qual é o valor de um número. Não são milhões. É um número que você pode ligar e sabendo que aquela pessoa estará à sua disposição. Então, os caminhos da elevação cristã são dificílimos nos dias de hoje. Sabe por quê? Até nós que somos líderes religiosos, que deveríamos falar disso o tempo todo, estamos viciados nos números. Às vezes nós, como líderes religiosos, nós também estamos tão adoecidos quanto o povo, sabe? Às vezes a vaidade já tomou conta de nós de um jeito que os números são mais importantes do que a nossa vida de oração, do que a nossa vida pessoal, do que a nossa vida particular.
E com certeza, Deus não está interessado nos números que nós temos. Deus está interessado no quanto do meu coração eu estou oferecendo a Ele. Eu confesso para vocês, minha gente, que eu já me desiludi com os números há muito tempo. E eu sou uma pessoa muito bem-sucedida em termos de números. Eu vendi muitos discos, eu vendo muitos livros. Então, a minha vida sempre foi marcada por números muito positivos, despertando o interesse das pessoas em mim, claro. Ah, mas você não se engane. Para mim, você sabe o que de fato significa e que me faz dormir feliz? É quando eu escuto de alguém, Padre Fábio, a sua palavra naquele momento da minha vida fez profunda diferença para que eu pudesse atravessar o deserto da minha vida. Aí vale a pena. E aí não depende de números. Quando eu fazia o programa Direção Espiritual, e eu quero que essas lives sejam um pouquinho da lacuna que o programa deixou, não em vocês, viu? Vou confessar para vocês, eu sinto mais falta do programa do que vocês. Era uma pena que ele estava tão desgastante e tão cansativo para mim, porque era um deslocamento muito difícil dentro de uma rotina de muitos compromissos. Mas nós estamos aos poucos formalizando os nossos encontros. O programa foi e continua sendo, porque muitas pessoas assistem até hoje às reprises, um alento para muita gente. E aquilo me firmava. Opa, o que Deus quer de mim? O disco de diamante que eu tenho pendurado lá na minha parede? Não. O disco de diamante é até uma vaidade. Deus não quer os meus números. Deus quer o meu coração. E quando Ele tem o meu coração, Ele faz bem ao seu também. Sabe por quê? Porque eu posso ter um discurso maravilhoso. Eu posso ser um homem com uma oratória impecável. E não sou. Eu não estou dizendo que eu sou. Eu estou dizendo que eu poderia ser. E você prestar atenção na minha oratória e chegar num determinado momento e dizer, nossa, como ele fala bonito, como ele fala bem. Mas se eu não tocar o seu coração, se eu não convencer você do que eu estou dizendo, a minha pregação é em vão. Ela é vã. Sabe por quê? Em última instância, a elevação espiritual só acontece quando eu vejo no outro que ele está vivendo o processo que ele está me propondo. Eu disse isso aqui, repito. Eu não digo nada a você que eu também não precise ouvir. Eu não sou um papagaio de regras morais, não. Eu não sou um papagaio que fica repetindo a teologia que aprendeu, não. Tudo que eu digo a você, eu preciso ouvir na minha vida. Ainda hoje, lá nos bastidores da Globo, a Marcinha, que sempre arruma o meu cabelo, me ajeita para eu poder gravar. Vocês não fazem ideia de quantos testemunhos eu escuto nos bastidores ali. E ela é uma dessas pessoas. A Marcinha disse para mim, nas primeiras vezes que ela me viu lá, Padre, como é bom ter o Senhor por perto, porque o Senhor mudou a minha vida. Para isso que a gente vive. Se a gente mudou a vida de uma pessoa, é porque ela percebeu que você está tentando viver aquilo que você propõe a ela. Isso é maravilhoso, minha gente. Aqui neste lugar, desta forma, nós estamos atualizando em nós a profecia que Jesus profetizou sobre ele mesmo na segunda-feira e fazendo o que ele nos pediu que fizéssemos, abríssemos o coração dos que estão acorrentados, amássemos os que estão desamados, provocássemos o renascimento da esperança em quem está desesperado e expulsar os demônios de quem está mergulhado num mar de realidades diabólicas. Olha só que interessante. Primeiro aspecto dos dois evangelhos de ontem e de hoje que nós precisamos ressaltar. O diabo conhecia Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. Por isso, cuidado em quem se coloca em nome de Jesus, porque até o diabo era fã de Jesus. Cuidado.
O fato de eu ser padre não é garantia nenhuma de que eu possa estar bem intencionado com você. Cuidado com quem você abre a porta da sua vida para receber influências. Olha, não tem nada mais sério do que nos dias de hoje os influentes que influenciam para o mal estarem com tanta visibilidade e com tantos números. Volto a dizer, não é o número, é o número de pessoas que infelizmente aquelas pessoas desvirtuam com suas palavras ou que influenciam mal. Então o diabo sabe quem é Jesus. O diabo tinha a esperteza, tinha o conhecimento. Então, cuidado, que muitas vezes você pode estar confiando a sua vida a alguém que chegou com carinha de santo, mas tem as intenções distorcidas com você. E o outro aspecto que é interessantíssimo, o que expulsa o demônio do homem do evangelho de ontem e das pessoas do evangelho de hoje? A palavra. Foi assim que nós terminamos a nossa última live. Nós dizíamos que a palavra tem um poder enorme. Tanto ela pode fazer bem, como ela pode fazer mal. A palavra tem o poder de quebrar o diabólico. Da mesma forma como a palavra tem o poder de instalar o diabólico. Vamos para os exemplos claros, para a gente poder entender bem. Quando eu faço uma fofoca de alguém, mesmo que seja verdade, mesmo que aquilo que eu esteja dizendo tenha uma conexão com os fatos. Toda vez que eu faço uma fofoca com alguém, eu estou plantando o diabólico. Porque eu estou plantando no outro um interesse por algo que não é bom. Porque, minha gente, que diferença faz na nossa vida saber da fofoca de uma vida que não nos diz respeito? Uma coisa é você saber de um fato desagradável de alguém que está no seu círculo de relacionamento e que você pode até ajudar. Outra coisa é nós falarmos mal das pessoas pelo simples prazer de falar mal delas. Nós estamos diabolizando as nossas palavras. Uma fofoca, por exemplo, ela tem o poder de machucar muito. Porque quando uma pessoa está ferida e as outras têm um enorme prazer de abrir ainda mais aquela ferida, tudo que aquela pessoa precisa, por pior que tenha sido o erro dela, é alguém que volte a acreditar nela. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento da vida, estivemos ou estamos envergonhados com aquilo que fizemos. Se o outro piora ainda mais a nossa situação com uma palavra maldosa ou esparramando a vergonha que nós cometemos, porque tudo que às vezes a gente não quer é que aquilo se esparrame, porque a vergonha é tanta. Mas não, a gente tem prazer de... Olha, você sabe o que aconteceu? Ficou sabendo? Toda vez que nós fofocamos, nós estamos dando espaço na nossa vida para que o diabo estenda o seu tapete, deite entre nós e fique nos observando, propondo coisas piores. Por isso, a palavra, ela pode diabolizar ou ela pode libertar. É maravilhoso, por exemplo, quando uma pessoa está no seu estado de vergonha. Isso acontece muito conosco como padre, porque as pessoas nos procuram e têm coragem de contar aquilo que mais envergonham, aquilo que mais nelas causou vergonha. Elas chegam e nos contam o que está envergonhando. E nós temos a oportunidade de olhar para elas sem cara de espanto, porque cara de espanto já é péssimo. Eu sempre digo isso a quem me escuta. Eu peço a Deus diariamente o dom de retirar de mim a cara de espanto. Eu quero ouvir as piores histórias e, assim, com naturalidade ouvir. Não quero fazer aquilo. Não é possível. Por quê? Porque quando eu faço a cara de espanto, eu provoco no outro a ilusão de que eu também não sou capaz de fazer igual.
sabe? É como se eu quisesse criar um espírito de superioridade para distrair o outro dos defeitos que eu tenho. Então eu não quero a cara de espanto mais. Se você me contar a coisa mais vergonhosa da sua vida, eu quero que você encontre em mim acolhimento. Eu quero ser uma ponte entre você e o perdão que você precisa se oferecer. Você sabe que o contrário de diabolos é símbolos. Símbolo é tudo aquilo que une, que permite o encontro, que permite a união das pontas que estão separadas. Enquanto o diabolos quebra, os símbolos reúne. Então, quando você me procura como padre, ou como um amigo, ou como alguém que você teve confiança, de repente você me encontrou, sentou ao meu lado durante um voo, me conta uma vergonha, eu quero que você encontre em mim uma pessoa com forte poder simbólico, não diabólico. Que diabólico você já está cheia. De gente diabólica você não precisa mais. Agora, uma pessoa que tem o poder de escutar aquilo que te envergonhou e dizer com carinho: querida, isso acontece. Quem nunca errou? Olha como Jesus encontrou Madalena, minha gente. Jesus não fez cara de espanto, hora nenhuma. Tanto é que eles disseram: esta mulher foi pega em adultério e, de acordo com a lei de Moisés, nós temos o direito de apedrejá-la. Olha só. E é claro que Jesus sabia que aquilo se tratava de uma hipocrisia. Imagina você ser apedrejado por quem cometeu o pecado com você. Ou você vai me dizer que aqueles homens todos que estavam ali na praça, prontos, prestes a apedrejarem Madalena, não tinham dado uma deitada na cama dela também? A prostituta não é sozinha. Ela sempre precisa de uma participação. Então Jesus, naquele momento, primeiro, desmascara a hipocrisia. É mesmo? A lei permite? E certamente eles leram o que Jesus disse sem ter dito. Ah, é, muito bonito. Vocês pecaram com ela e porque ela foi pega e está exposta numa fragilidade que a própria lei criou, dando a ela como é que nós podemos dizer isso? Este pormenor, ela está pega em adultério, a lei permite, tem uma brecha nesta lei aí que permite vocês matarem. Então quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Todo cristão deveria ter a mesma posição de Jesus, seja qual for o crime que o outro cometeu. É difícil, não é fácil. A cara de espanto é a reação mais fácil. A cara de espanto é o que nós fazemos porque de alguma forma esconde a realidade dura de que nós também podemos cometer aquele crime se a gente não cuidar. Descuide de você e você será capaz dos piores crimes, daqueles que você nunca acredita ser capaz de cometer. Sabe por quê? Diabólico, maldade, é igual vício que vai abrindo espaço. A bondade também. A bondade cresce dentro de nós. A possibilidade de ser uma pessoa solidária dilata você. Você vai ficando uma mente mais dilatada, mais aberta para perceber as necessidades do mundo, mais aberta para perceber as necessidades do outro. A bondade, ela infla as nossas consciências, mas a maldade também. É um perigo. Às vezes nós achamos que praticar uma pequena maldade, isso aí não vai fazer diferença. Faz. É igual começar a roubar pequenos objetos. Ninguém vai sentir falta. Eu subtraio aquele lápis do meu colega. É assim que a gente vai gerando a aptidão aos crimes maiores. Ou você acha que o corrupto começa desviando milhões dos cofres públicos? Não. O corrupto começa lá no primeiro mandato dele,
Quando ele descobre que tem um jeito de pegar metade do salário do funcionário dele, porque foi ele que colocou mesmo, aquele salário, aquele funcionário ganha R$5.000, é extremamente grato a ele porque é um cargo de confiança. Ah, mas ele fala, olha, você vai me pagar R$2.500 é porque eu preciso manter outras coisas aqui. Não, claro, o funcionário, porque precisa dos R$2.500, e para ele até julga ser justo dar a metade para o outro, é assim que depois, nos altos cargos, a gente vai tendo os grandes desvios. Não estou falando só de política não, viu? Corrupção é onde existe gente. Para com essa hipocrisia que só os políticos são corruptos. Nós somos corruptos nas pequenas coisas. Nós podemos ser corruptos nas mínimas coisas. Por quê? Maldade dilata. O mal vai crescendo dentro de nós à medida que nós vamos dando oportunidade para ele. O diabo, se você não expulsa o dedo dele, um dia ele está com a mão inteira na sua vida. Quando você perceber que tem uma unha do diabo coçando a sua vontade de fazer o que é errado, expulse essa unha, use do poder de Cristo em você, não peça ao outro, não terceirize os seus demônios. Nós temos mania de terceirizar demônio. Quantas vezes, eu falo muito isso, quantas vezes o outro vem, ai padre, vai lá em casa rezar, fazer um exorcismo, que a coisa está feia. Olha, o outro acha que é fácil, que a oração que um padre faz tem poder mágico. Não tem não, minha filha. Eu posso até ir lá rezar com a família, mas o que expulsa demônio é mudança de atitude, é fechar a porta por onde ele entra. De que adianta eu ir lá fazer uma oração de exorcismo se no outro dia ou se no mesmo dia você continua abrindo as portas por onde o diabo entra? O diabólico entra na nossa vida por meio da mente. Quando eu começo a pensar mal de uma pessoa, quando eu olho de maneira libidinosa para uma pessoa, se eu sou um homem casto e preciso viver a castidade, ou se eu sou um homem casado e quero viver a minha fidelidade, você que é mulher casada, quer viver a sua fidelidade ao marido, você sabe muito bem quando o diabo começa a colocar a unha na sua vontade e no seu desejo. Então o que expulsa o diabo é mudança de atitude. Tá bom, eu não vou naquele mesmo horário, porque a pessoa que de alguma forma me desperta um desejo à infidelidade treina naquela mesma hora. Eu vou evitar. A gente tem que evitar os lugares que nós sabemos que nos fazem mal. Tem que evitar, inclusive, pessoas. Existem pessoas que puxam o que há de mais maligno em nós. Se a gente não começa a ter coragem de identificar, esta pessoa faz bem na minha vida, seja bem-vinda. Esta pessoa não faz bem à minha vida. Por quê? Porque ela me instiga ao mal, ela me instiga à fofoca, ela me instiga aos vícios. Então, se eu não quero beber e eu sei que quando estou com ela eu bebo, eu preciso ter coragem de fechar a porta. Não é destratar aquela pessoa, não é falar mal daquela pessoa, não. É simplesmente neutralizar o poder dela na nossa vida. Uma pessoa perguntou, e agora? E no trabalho? No trabalho é a mesma coisa. Neutralize o poder do mal que o outro tem na sua vida. Como que você neutraliza? Ele te fez uma coisa ruim, faça uma coisa boa para ele. Ele falou mal de você, faça um elogio. Não estou falando para você mentir. Todo mundo tem virtude. E muitas vezes nós não descobrimos a virtude do outro, é porque a gente só presta atenção no defeito. Então, uma hora do nada, você chega para ela e fala assim, eu sei que a gente não se dá muito bem, mas eu admiro tanto isso em você. Começa a neutralizar o mal para você ver. O outro vai ficando desarmado. Porque muitas vezes o mal que nos é oferecido é fortalecido porque nós recebemos e oferecemos o mesmo mal que nos está sendo oferecido. Então, neutralizar o mal é fundamental na vida de quem quer expulsar os seus demônios. E você tem o poder, não tem que terceirizar.
Você não tem que pedir ao seu terapeuta para fazer isso por você. Você não tem que pedir ao seu pastor para fazer isso por você. Você não tem que pedir ao padre, ao bispo, ao papa. Você não tem que pedir a ninguém. Quem tem autoridade para expulsar os seus demônios é você. Quem tem autoridade para fechar as portas de tudo aquilo que tem poder de destruição na sua vida é você, não é o outro. Você pode passar uma madrugada inteira rezando com Frei Gilson. Se aquela oração que você faz com ele, motivada por ele, não instruir o seu coração a fazer escolhas melhores, você vai rezar eternamente pelas mesmas intenções. Por quê? A oração não vira prática. A minha oração precisa se transformar em atitude, decisão. Decisão que muitas vezes vai me levar ao enfrentamento, inclusive de pessoas. Você precisa olhar nos olhos e dizer: você extrai o que eu tenho de mal, de pior, quando você faz isso, isso e isso. Por que muitas vezes o casamento, minha gente, que deveria ser um lugar de bênçãos, é um lugar de maldição? Porque as pessoas se alfinetam dia e noite. Pode observar. O marido vive pondo defeito na mulher, a mulher vive pondo defeito no marido e sempre com muita maldade faz questão de expor o que há de pior. Aí não tem casamento que se mantenha santo. Mesmo que ele tenha sido santo no início, ele não vai ser mais. Por quê? A bênção, ela não é uma garantia que será a vida inteira. O sacramento assumido um dia precisa ser renovado todo santo dia. E o que renova o sacramento? É a atitude diária. Ou você acha que eu fiquei padre de uma vez para sempre? Não. Fiquei padre uma vez, fui ordenado padre, foi-me dada a autoridade sacerdotal, que a igreja me confiou a mim, e todo santo dia, desde 2001, eu preciso olhar no espelho e falar: e agora, Padre Fábio? Como é que nós seremos hoje? O que escolheremos fazer hoje? Como escolheremos viver? E eu sei exatamente por onde o diabo tenta entrar na minha vida. E não é sem motivo que eu criei uma ambiência emocional, isto é, pessoas que sabem quem eu sou, que me amam, que dão a vida por mim, que conhecem meus defeitos, que conhecem minhas qualidades. São essas pessoas que fazem o verdadeiro papel de anjos e arcanjos na minha vida, ajudando a que o diabo não entre pelas portas da minha vida. Quantas vezes Tânia, que mora comigo, me olha e fala: José, ela não me chama de Fábio, José, vamos aterrar? Vamos pôr esse pé no chão? Às vezes eu tô para entrar no palco, do nada me chega uma mensagenzinha da Tânia. Zé da Silva, que é como ela me chama. Põe este pé no chão. Reconheça o lugar que você está. É aí que Deus está querendo que você faça a obra. É aí que o Senhor está pedindo a sua dedicação. E quando eu volto para casa, eu me encontro com eles. Me encontro com Tequinha, que sabe exatamente quem eu sou. É assim, minha gente. A ambiência emocional, ela precisa ser favorável para que nós tenhamos condições de identificar onde estão os nossos demônios. Porque às vezes os demônios, eles ficam aqueles bichinhos de estimação, sabe? Que você vai guardando nas estantes dos seus afetos, dos seus pensamentos. Então é um perigo. É um perigo. Cuidado para você não tratar como bichinho de pelúcia os diabos que mais trazem destruição à sua vida. Então, cuidado para você não manter relacionamentos que são diabólicos na sua vida. Pessoas que não enxergam você da forma como Deus precisa que você seja enxergada, seja enxergado. É assim que nós expulsamos os nossos demônios. Com a palavra que reza,
mas também com a palavra que diz a verdade. Com a palavra que reza de madrugada com Frei Gilson, mas que no outro dia tem coragem de marcar uma reuniãozinha, olhar nos olhos das pessoas que estão facilitando a sua derrocada e dizer, por favor, me ajudem. Falei aqui do grupo de AA, alguém até me disse, padre, fale do grupo do Al-Anon, que é o apoio das famílias dos alcoólicos. Eu me lembro, eu participei. Enquanto meu pai ia para o AA, eu e minha mãe ia para o Al-Anon. Grupos de apoios funcionam por quê? Por que grupos de apoios como o AA mudam a vida da pessoa, retiram de fato uma pessoa do álcool? Porque lá é um lugar em que as pessoas falam a verdade. E não é sem motivo que Jesus falou, conheceis a verdade e ela vos libertará. Quando eu falo a verdade, quando sem vergonha, sem vergonha não, quando sem nenhum pudor, eu olho nos olhos do outro e digo, eu sou um alcoólatra. A frase mais difícil que talvez uma pessoa possa dizer. Porque o alcoolismo no início, ele nos põe um grande defeito, que é a mentira. Pode observar, o viciado nunca tem coragem de dizer, eu sou alcoólatra. Ele sempre vai tentar negar. Mas no dia que ele assume que é alcoólatra, olhando nos olhos das pessoas que estão vivendo o mesmo problema, a vida dele muda. A vida dele passa a mudar ali. Por quê? Porque ele começou a enfrentar o demônio com a palavra, com a oração, que no AA também tem a oração da sobriedade, que é linda, que todos nós deveríamos rezar diariamente. Dá-me a sabedoria disso, daquilo, eu não sei a oração de cor, pois você busca aí. Inclusive de saber distinguir aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. Então, o AA funciona por quê? Porque tem oração, tem partilha da verdade e tem comprometimento. A pessoa bate a ficha lá na mesa e fala, estou há 1 ano sem beber. Ou estou há 2 anos sem beber. Ou quando há recaída, às vezes a pessoa muito envergonhada volta, bate a mesa e diz, eu quebrei a minha ficha no ano passado, estou voltando. Eu que estava na ficha azul, vermelha, volto para a branca, que é a inicial. É assim que a gente muda, minha gente. É assim que a gente muda, que a gente expulsa os demônios da nossa vida. Demônios de todas as formas, viu? Falei no início dessa live. Seja tal entidade, que eu não sei como é que você imagina o diabo, cada um tem uma figura na cabeça, né? O diabo que fala da Sagrada Escritura, mas eu não me preocupo tanto com a forma como nós pensamos esse diabo. Eu me pergunto na forma como ele se manifesta na nossa vida. E às vezes ele vem no formato de uma pessoa maldosa, ele vem no formato de um contrato indecoroso, ele vem numa fofoca, ele vem num copo de droga, ou melhor, numa dose de droga, ele vem num copo de cachaça, ele vem de diversas formas. Cuidado. Você tem o poder de expulsar os seus demônios. Não terceirize essa responsabilidade. Assuma. É tão nobre isso. Onde é que você está fraquejando? Recorde-se da profecia de Jesus sobre ele na segunda-feira. O Espírito Santo repousa sobre mim. O Espírito Santo repousa sobre mim, sobre você também. Conheça os poderes de Deus em você. Não terceirize esses poderes. Não pense que o outro tem mais poderes que você. Já expliquei isso aqui. O padre não tem mais poderes que você. Ele tem mais responsabilidade. Às vezes as pessoas ingenuamente falam, padre, reza para mim, reza por mim. Você está mais perto de Deus. Não se engane. Às vezes eu, como padre, estou muito mais distante de Deus do que você como leiga. Não caia nessa ilusão. Não compre essa mentira. Não é o cargo que nos põe diante de Deus. É a busca. E às vezes eu posso ser padre e não ter busca nenhuma de Deus. E às vezes você não passa nem na porta de uma igreja e tem muito mais busca de Deus do que eu. Acorde. Para desse infantilismo religioso de achar que tal pessoa tem mais poder que você e que por isso que você fia tanto a sua vida na palavra dela. Não, você tem que fiar a sua palavra
A sua vida é na palavra de Deus, é naquilo que Ele está recomendando a você, inclusive nos evangelhos de ontem, de anteontem e de hoje. Expulse os seus demônios. Tome posse da sua verdade. Não tenha medo de identificar onde é que você cai, como você cai, por que você cai. E a partir da sua oração, da sua vida em Deus, você vai tomando atitudes que vão sendo capazes de colocar você numa outra forma de viver. Tome posse disso. Deus nos quer vitoriosos. Deus não nos quer diabólicos. Deus não nos quer diabolizados. Deus nos quer vivendo na graça, no espírito da verdade, no espírito da compaixão, no espírito da justiça. Por onde você for, leve o que há de melhor em você. Por onde você for, leve o acolhimento que as pessoas estão precisando nos dias de hoje. Leve a palavra conciliadora. Se o seu ambiente de trabalho é um ambiente caótico, porque as pessoas estão se prejudicando o tempo todo, uma puxando o tapete da outra, proponha uma mudança de atitude. Seja você a primeira a tomar a atitude de mudar. Os nossos ambientes de trabalho nem sempre são colaborativos. Eu tenho pregado não, que nem é pregação. Eu sou convidado para dar palestras dentro do contexto corporativo e eu falo sobre isso. Eu falo sobre colaboração e sobre competição. A diferença de quando você lidera uma equipe com espírito de colaboração é completamente diferente de quando você libera uma equipe com espírito de competição. Competição está atrás de números, competição está atrás de vaidades, de reconhecimentos, competição está atrás de tudo aquilo que o ego pede. A colaboração não. Ela está em torno de tudo aquilo que o eu sugere. E se você quiser estar em Deus, definitivamente, se você não atrofiar as forças do seu ego, você jamais vai conseguir elevação espiritual. Como disse Celina Borges na música Quem é Você? Deus só trata com quem você é. É o núcleo da sua verdade, que se chama eu, que precisa estar diante de Deus. Toma posse disso. Toma posse do poder de expulsar todos os demônios que hoje atormentam a sua vida. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu povo. É sempre uma alegria dividir este momento com vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação e eu espero que toda e qualquer oportunidade que nós estivermos juntos aqui na nossa reflexão, nós possamos sair dela um pouco melhores do que quando, olha, Padre Fábio está ao vivo. Vamos ver e ouvir o que ele está nos dizendo. Que você fique melhor a cada dia, a cada instante. Sabe por quê? Você merece. Quando eu melhoro como pessoa, o primeiro a ser beneficiado sou eu. Depois os meus familiares e amigos agradecem. Mas é muito bom viver confortável dentro da própria pele. E isso a espiritualidade faz com a gente. Até mais. Muito obrigado pelo carinho.
across the aisle. You said I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Saturday on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into his clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.